O Jornal da Câmara de Angra dos Reis começa agora com os seguintes destaques. Abertura da Semana Nacional do Trânsito lota as ruas do centro da cidade. Voluntários limpam praias neste fim de semana na 15ª edição do Clean Up Day. Palestra no CEM do Centro alerta a população sobre a prevenção ao suicídio. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Nesta terça-feira, a Câmara fez a 10ª sessão ordinária do 2º período legislativo. Um dos assuntos tratados foi um projeto de lei apresentado pelo vereador Charles Neves sobre a circulação de transporte individual. São as bicicletas elétricas e os ciclomotores elétricos, que uma hora está na calçada, uma hora está na ciclovia, já pula para o asfalto, pula para a ciclovia, pula para a calçada, numa velocidade acima do permitido, podendo causar problema de atropelamento e até coisa pior, sem capacete, carregando crianças, muitas vezes também sem capacete. Então a gente chegou num limite aqui, a gente foi procurado lá no gabinete, e aí não tem como o vereador, que uma das nossas principais funções, além de fiscalizar, é legislar. Estou apresentando o projeto de lei 404 de 2025, onde o artigo 1º diz que fica regulamentado no município de Angra dos Reis, no que diz respeito à circulação em ciclovias, ciclofaixas, calçadas e vias públicas, de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. Eu queria dizer aqui para todos os vereadores que eu vou pedir regime de urgência simples para dar a todos vocês a possibilidade de ler o projeto de lei, apresentar alguma emenda que vossas excelências entendam importante, mas o fato é que a gente não pode deixar continuar da forma como está. Tem gente com a moto elétrica que não quer nem respeitar a mão, estão fazendo na contramão, em cima da calçada, e não querem saber de nada. Não é assim. Não podemos deixar virar bagunça. Eu quero que vocês entendam uma coisa: aqueles que vendem e aqueles que usam, o vereador Marquinhos Coelho. O vereador Charles Neves não é contra esse transporte, muito pelo contrário. Mas tem que regular. Não é porque é permitido que se pode fazer qualquer coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquilo ali imprime uma velocidade, às vezes, de mais de 50, 60 km por hora. Uma mãe, e eu vejo muito, pai e mãe, se uma criança dessa, ele vai desviar, uma criança dessa bate com a cabeça no chão, vocês imaginam o que pode trazer de malefício para essa criança? Então, a Câmara de Vereadores está atenta a isso. Volto a frisar, não é para proibir, é só para regular, para dar mais segurança para quem usa esse transporte, para as crianças que são transportadas e para o trânsito como um todo, para que a gente possa ter um trânsito mais humanizado, respeitando as regras. O projeto de lei complementar que institui o Plano Diretor de Angra dos Reis foi aprovado em primeira votação na sessão ordinária do dia 16 de setembro. Veja um trecho da discussão. Trata-se de projeto de lei complementar, onde o prefeito municipal apresenta o projeto de lei complementar, objeto da mensagem 29/2025, que institui o Plano Diretor do município de Angra dos Reis. Projeto lido na sessão de 1º de agosto de 2025. No aspecto material, o projeto de lei se reveste de importância inquestionável, pois é a norma que trata do uso do solo da cidade, devendo conter os subsídios para o seu crescimento econômico, o uso do solo para moradias e, principalmente, o respeito ao nosso meio ambiente. Não obstante, a proposta foi desenvolvida em conformidade com o artigo 182 da Constituição Federal e a Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, para análise e deliberação do Poder Legislativo. No decorrer da sessão, os vereadores analisaram e votaram 2 pareceres emitidos pela Comissão de Justiça da Câmara Municipal. O primeiro parecer, lido pelo relator Charles Neves e aprovado por unanimidade pelo plenário, instituiu emenda no plano diretor original apresentado pela Prefeitura.
Entendo que o projeto de lei deve receber a emenda modificativa número 1 de 2025 em anexo, proposta por todos os membros da Comissão de Justiça para se adequar aos objetivos que queremos alcançar, ou seja, conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação ambiental e cultural da nossa cidade, garantindo qualidade de vida para a população e uso sustentável do território. Artigo 11. A tabela 01 do anexo 5, que trata de parcelamento de solo e parâmetros urbanísticos, passa a ter a seguinte redação. Na zona ZIT 01, onde se lê a altura máxima de edificação sem outorga de 10 metros, a altura máxima da edificação com outorga de 10 metros, leia-se, altura máxima da edificação sem outorga, 12 metros, altura máxima da edificação com outorga, 12 metros. Vamos colocar em votação a emenda modificativa 01 de 2025. Aprovado por 14 votos. Já com as emendas incorporadas ao Plano Diretor de 2025, os vereadores analisaram o segundo parecer apresentado pela Comissão de Justiça da Câmara. Desta vez, propondo a aprovação do projeto de lei complementar enviado pela Prefeitura. Sendo o segundo parecer, também aprovado por unanimidade pelos vereadores. Em primeira discussão, parecer 287 de 2025 da Comissão de Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei complementar 001/2025, objeto da mensagem 29 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que aprova o plano diretor do município de Angra dos Reis e da outras providências, lembrando que nesse parecer já estão inseridas as modificações propostas na emenda que Vossas Excelências aprovaram alguns minutos atrás. Vamos colocar em discussão e votação o parecer ora lido pelo primeiro secretário. Em discussão, em votação, votação aberta. Aprovado por 14 votos. A previsão é que a segunda votação do projeto de lei ocorra na sessão ordinária do dia 23 de setembro. Outras notícias da semana no Legislativo Angrense você acompanha no programa Câmara em Pauta, disponível na nossa programação nesta sexta-feira. Na última terça-feira, dia 16, a Câmara fez uma audiência pública para falar sobre a usina nuclear de Angra 3. Veja os detalhes na reportagem de Beatriz Lima. A população lotou o plenário Presidente Benedito Adelino. A casa cheia, uma estrutura foi colocada na parte exterior para que todos acompanhassem o debate no plenário. A audiência foi proposta pelo vereador Dudu do Turismo. Veio de um pedido da Flávia, lá da Nuclep, que faz parte da diretoria e funcionários da Nuclep. Fizemos um contato junto com o presidente do sindicato de Angra 3, que é a Eletronuclear. A preocupação nossa é pedir o retorno das obras de Angra 3. Isso é geração de emprego, renda na nossa cidade. É muito importante a gente entender que 60% das obras de Angra 3 estão concluídas. Tem muito equipamento, tanto na Nuclep, quanto no próprio canteiro de obra aqui na cidade de Angra dos Reis. Isso é muito importante, é energia. O Brasil é o quarto país com maior número de quantidade aqui de urânio. Então esse urânio vai se transformar totalmente na nossa energia e em investimento de emprego aqui na cidade. Eu sou funcionária da Nuclep, em Itaguaí, e sou diretora da Associação de Empregados da Nuclep. E a gente é diretamente ligado à usina Angra 3, porque a gente faz a manutenção dos equipamentos de Angra 3, a gente faz equipamentos para Angra 3 e para as usinas. Então, a desmobilização de Angra 3 impacta diretamente na gente, mas não só na gente, em toda a Costa Verde. Então, como também sou moradora de Angra, então isso salientou lá os colegas de trabalho que a gente precisava entrar nessa luta em prol de Angra 3. De acordo com a Eletronuclear, a energia gerada por Angra 3 vai atender 4,5 milhões de habitantes. Com a conclusão, a central nuclear de Angra passa a gerar o equivalente a 70% do consumo do estado do Rio de Janeiro. Vários vereadores estiveram presentes na audiência e reforçaram a importância da continuidade das obras. Angra 3 é uma potência para a economia da nossa cidade, da nossa região. Vai gerar muitos empregos, infelizmente está com as obras paradas já há alguns anos, e a gente está aqui colocando o poder legislativo da cidade, em nome dos 15 vereadores, colocando o poder legislativo enganjado nessa luta. Essa luta é de extrema importância, e se a gente conseguir, que Deus toque no coração do nosso presidente, principalmente, que é uma peça fundamental, o presidente Lula, para essa questão
a gente vai ver a nossa cidade prosperar ainda mais. O Dudu teve uma iniciativa com apoio de nós, 14 vereadores, e conseguimos fazer uma audiência pública, mas está cobrando o governo federal, que aliás, o dinheiro vem do governo federal para poder dar verba para a gente continuar a Angra 3. E aí eu peço aqui aos vereadores, ao prefeito hoje, Ferretti, que não é mais o Jordão, que não tem um picuinhas, aqui não tem briga partido político. A nossa briga aqui é que tem emprego, para a gente gerar empregos na cidade. E que não tem aquelas guerrinhas, igual o Fernando embargou a obra de Angra 3. Então a gente não pode estar aceitando esse tipo de coisa. Briga é briga deles, mas o emprego do trabalhador nós temos que ter aqui na cidade. Em junho de 2024, a Eletronuclear teve uma decisão favorável do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que afastou o embargo judicial requerido pela Prefeitura de Angra dos Reis. Na época, a Prefeitura alegou uma mudança de projeto urbanístico e o atraso no repasse financeiro pela cessão do terreno. Segundo estudos do BNDES, já foram investidos aproximadamente 12 bilhões de reais em equipamentos, materiais e componentes. Até o momento, mais de 60% da obra foi realizada. Eu trabalhei lá durante 12 anos, eu sei o quanto movimenta aqui a economia, que gera frente de trabalho para a população de Angra dos Reis. Não só Angra dos Reis, todas as cidades aqui nas proximidades. Então é uma obra fundamental para que a gente possa seguir no caminho de desenvolvimento, uma obra que vai movimentar de forma grandiosa aqui a economia da nossa cidade. Então já tem muito dinheiro público investido naquela obra e a gente precisa retomar para que a gente possa concretizar e ter esse retorno ao longo do tempo para a população de Angra dos Reis e a população das proximidades. Nós estamos falando de uma matriz energética e soberania nacional. Só que aqui vai se iniciar uma luta de classe, uma luta onde a gente tem que chegar em Brasília e falar com o ministro de Minas e Energia e falar com o presidente da República que nós queremos aqui a continuidade de Angra 3. A continuidade de Angra 3 é dar soberania ao nosso país nessa matriz energética e garantia de emprego aqui para a região. Então é muito importante essa discussão na Casa Legislativa e outras. Ficamos sabendo que o que tem no orçamento para o ano que vem para dar continuidade na Angra 3 é o quê? É zero de orçamento. Isso aí é muito ruim para nós que vivemos aqui em Angra dos Reis, para nós que estamos na Casa Legislativa. Então nós estamos aqui do lado dos trabalhadores da usina nuclear para a gente garantir realmente a Angra 3 voltar a funcionar aqui para a nossa cidade. O público interagiu através de perguntas enviadas por telefone e também presencialmente. Representantes de sindicatos também tiveram a oportunidade de contribuir com o tema. Estamos aqui retornando esse movimento para Angra 3. É um movimento importante para a nossa cidade, para o nosso município. E sabemos da importância da construção de Angra 3. Devido a muitas situações que ocorreram, ela está há 10 anos parada e é muito importante para o nosso município, para a economia do nosso município, a retomada da construção. E com esse fortalecimento da Câmara Municipal de Angra dos Reis e dessa unidade sindical, associações que estão aqui, a gente acredita que teremos êxito. Eu estou aqui otimista com essa audiência pública sobre Angra 3. É importante o apelo que a gente está fazendo juntos aos vereadores para a gente chegar lá no Congresso Nacional e pedir orçamento para 2026. Angra 3 não pode parar. É importante para a soberania nacional brasileira, é importante para os trabalhadores de localidade e todo o comércio local. A gente está aqui com o apoio do Dudu do Turismo, que é um dos caras que está sendo um braço, um mecanismo para que a gente possa fazer voz no Congresso Nacional e que o presidente Lula aprove o orçamento necessário para continuarmos e concluirmos Angra 3. A soberania nacional e a geração de empregos foram alguns dos temas tratados. O apoio de autoridades também foi um ponto de destaque. É um empreendimento estratégico não só para Angra, como também para o Estado e como para o Brasil. A gente está falando de uma usina que tem uma capacidade de geração de 1,2 giga de energia limpa e firme. Hoje a gente tem no nosso sistema integrado nacional muita geração de energias intermitentes. E a gente precisa de energia de base para dar sustentabilidade ao sistema. Então a gente está falando de um empreendimento aqui de mais de 15 mil empregos diretos e indiretos. É um empreendimento federal, mas o governo do Estado está aqui para impulsionar esse empreendimento. E eu tenho certeza que com esse engajamento
que eu percebo aqui com a câmera cheia, os principais interessados diretos desse empreendimento é o povo de Angra, e é dessa forma que a gente vai fazer com que esse empreendimento tenha uma retomada imediata. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa audiência pública aqui com uma pauta importante em Brasília para discutir sobre Angra 3. Nesta quinta-feira, as ruas do centro de Angra ficaram cheias na abertura da programação da Semana Nacional do Trânsito. A primeira atividade foi uma caminhada com alunos das redes municipal, estadual e particular. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a responsabilidade no trânsito e o respeito às normas. A programação inclui blitz educativas e outras atividades em diversos bairros da cidade até o dia 25 de setembro. A Prefeitura começou a emitir a carteirinha municipal do artesão. Na primeira fase, 55 artesãos foram aprovados e 31 receberam o documento na última terça-feira, dia 16, no Centro Cultural Teófilo Massad. A carteirinha tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais, além de oferecer benefícios como descontos em lojas locais e maior participação em políticas públicas. A prevenção ao suicídio e os cuidados com a saúde mental foram tema de uma palestra em uma unidade de saúde do centro da cidade esta semana. Confira mais detalhes na reportagem de Beatriz Lima. O Centro de Especialidades Médicas do Centro preparou uma palestra sobre a prevenção ao suicídio. A palestra com arte aconteceu nesta quarta-feira, dia 17 de setembro, com o objetivo de alertar aos pacientes da unidade sobre os cuidados necessários com a saúde mental. Hoje a gente está falando sobre prevenção ao suicídio. É um tema que a gente precisa abordar para poder prevenir, orientar para que a pessoa que esteja num quadro desse procure uma unidade de saúde e peça a ajuda necessária para poder sair dessa crise. Teatro-terapia é uma parceria da cultura com a saúde, né? Palestra com arte, que é o que nós estamos apresentando hoje. Nós abordamos vários temas, né, importantes, e hoje nós estamos falando sobre prevenção ao suicídio. A maioria das pessoas que buscam ajuda, elas estão começando um sintoma de ansiedade, né, que é sentir dificuldade de respirar, que é dispneia, suores nas mãos, tremores, taquicardia, e muitas vezes é um sinal de ansiedade, e muitas pessoas acabam parando no pronto-socorro. E aí o médico, né, orienta a procurar um apoio psicológico, e nós temos recebido esses pacientes. A palestra uniu o teatro e a informação. Algumas cenas foram apresentadas ao público para contar a história de uma adolescente que precisava de ajuda e encontrou acolhimento na amizade. Calma, eu não quero ficar calma. Se eu falar que eu não tô bem, ninguém entende. A minha família diz que é frescura, mas não é frescura. É como se eu, lá fora eu tô rindo, mas por dentro eu tô gritando e ninguém ouve. A gente vai fazer 3 cenas e durante essas cenas a Lúcia ela vai vir e vai falar sobre o assunto. A gente faz cada cena contando a história sobre um personagem com depressão que a amiga está tentando ajudar. E aí a gente faz essa cena, a Lúcia entra, fala um pouquinho sobre isso, sobre como a terapia pode estar ajudando, e a gente volta para a cena novamente. Essa peça ela é muito legal, eu gosto bastante dela, e ela é muito importante, eu vejo ela como muito importante porque ela traz sim uma visibilidade, como ela disse, né, de uma amiga que tenta ajudar a outra, uma amiga que precisa de ajuda, mas só que ela não consegue encontrar ajuda. E essa outra amiga que faz terapia, ela consegue ajudar essa outra amiga. Então, eu acho essa peça muito legal para trazer essa visão de que tem amigos que podem ajudar outros com a terapia. Com uma proposta interativa, a população pôde interagir e tirar dúvidas durante a peça. Cada cena era comentada pela terapeuta Lúcia Rocha e pelos psicólogos Vitória e Murilo. Pedir ajuda não é fraqueza, né? Pedir ajuda é um gesto de coragem. Encarar os nossos sentimentos, lidar com as nossas emoções requer muita coragem, né? É claro que fazer terapia também envolve desconforto, porque falar das nossas dificuldades emocionais, dos nossos sentimentos, é uma tarefa complexa, né? Mas é assim que a gente vai exercendo o autoconhecimento, dominando de uma forma mais autônoma as nossas emoções, né? E assim não sendo mais dominados por elas. E assim gradativamente a gente vai melhorando as nossas questões, né? A terapia ela não tem o compromisso da cura,
mas da busca por um caminho de vida mais saudável. O apoio familiar é muito importante, que a gente se sinta ao máximo assim, compreendido, né? Que a gente não se sinta julgado de alguma maneira, como se fosse errado a gente ter algum tipo de sentimento, algum tipo de pensamento. Além da família, dos amigos, né? Poder buscar apoio assim, nos profissionais, né? Que estão ali dispostos a isso, a ouvi-los, a acolhê-los, né? Aqui no Sem Centro tem o Murilo, tem a Ana Elisa e também tem outros equipamentos, né? Tem o próprio CAPES também, que vai dar esse suporte, esse acolhimento. Tem muita gente que associa o CAPES assim, a uma loucura, assim, é muito assim, estigmatizado, né? De que tem um público assim, muito específico que pode estar tendo esse acompanhamento, quando na verdade, quando você conhece melhor, né, os equipamentos, por isso que eu acho que é importante que todos pudessem realmente conhecer o lugar. Para usar a arte como uma forma de terapia, os participantes foram convidados a deixarem em uma tela um desenho ou mensagem sobre a importância da prevenção ao suicídio. A paciente Simone, que já participa do grupo terapêutico da unidade, falou sobre os resultados da terapia em grupo. Eu, por exemplo, perdi 4 pessoas da minha família e para mim tem sido muito difícil, né? E a partir do momento que eu comecei a fazer as consultas terapêuticas, eu melhorei bastante, né? Não cheguei no quadro de depressão. Você, quando se depara numa situação de perder pessoas que você ama, você começa a ficar triste, né? Tem uma certa tendência a entrar na ansiedade e desencadear depressão. E a partir do momento que você começa a fazer esse tratamento, quer dizer, isso começa a cortar. Quando você vê, você já deu a volta por cima, que foi o meu caso. Com a terapia, que a gente trabalha essa terapia aqui no Sem Centro e em outras unidades também, é um trabalho totalmente diferente da abordagem habitual. Nesse encontro de grupo, o paciente não precisa falar da sua vida pessoal. Eu acabo direcionando as atividades de uma maneira que ele não precise contar, né, de situações que ele não quer colocar para o público, mas ainda assim ele consegue encontrar o caminho de um tratamento sólido e seguro. Ao final da palestra, os profissionais da saúde orientaram alguns pacientes. Eles também explicaram sobre o processo para ser atendido na rede pública. Muitos usuários chegam aqui sem saber aonde procurar, sem saber o que fazer, muitas vezes perdido, com os pensamentos confusos. Eles procuram a demanda ali no serviço social e eu faço esse acolhimento, direciono de repente para o grupo de arte e terapia que tem aqui no Sem Centro, que a demanda é espontânea, não precisa estar na regulação. Diferente do atendimento do psicólogo, que precisa passar pela regulação, tem a fila de espera. Então, assim, eu tento usar os recursos que a gente tem na unidade para poder assessorar esse paciente que chega aqui com uma demanda em relação à saúde mental. Eu gostaria de deixar aqui essa mensagem, né, que nós do Sem Centro estamos aqui de portas abertas para estar recebendo todos vocês que precisam de um apoio emocional. Né? Se vocês ou alguém que vocês conheçam estão precisando desse apoio, não hesite em buscar ajuda. Tá? Lembre-se, sua vida importa e nós estamos aqui para acolher. Vocês não estão sozinhos. A Prefeitura apresentou nesta quarta-feira, 17 de setembro, em audiência pública realizada no plenário Presidente Benedito Adelino, o Plano Municipal de Redução de Riscos. O plano é uma ferramenta para guiar as ações de prevenção e mitigação de desastres naturais da cidade. O plano foi elaborado com o apoio da UF e financiamento do Ministério das Cidades. No próximo sábado, dia 20 de setembro, acontece em Angra mais uma edição do Clean Up Day, que reúne voluntários para promover a limpeza das praias. Veja mais detalhes com os organizadores da ação. No dia 20 de setembro, vai acontecer em Angra a 15ª edição do Clean Up Day, que vai reunir voluntários para promover a limpeza das praias. Aqui com a gente estão o cientista ambiental Lucas Pires e o organizador Breno Santana, que vão falar um pouco sobre o encontro do próximo sábado. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? O Clean Up Day é um evento mundial de limpeza de praias, né? E aqui em Angra acontece a nossa 15ª edição na Ilha da Jipoia. E a gente conta com a ação de voluntários, né? Centenas de voluntários anuais, desde a Brigada Mirim, bombeiros, as escolas. E a gente segue uma metodologia de catalogação de resíduos, né? Coletamos e juntamos esses resíduos, separamos e enviamos para a estatística global para ter consciência de quais resíduos a gente catalogou, aonde a gente pegou
e qual o papel que ele está desempenhando ali, seja na fauna marinha ou ocupando um espaço do território na praia. Poluição visual. Bem, esse ano a gente tem uma novidade, nós também estamos criando uma plataforma digital que ajuda na geolocalização desses resíduos. A gente vai poder inserir o GPS, a localização global desse resíduo, também informar aos fabricantes aonde a gente encontrou e também às secretarias de meio ambiente do mundo inteiro, podendo contribuir melhor para essa limpeza mundial. E nesta sexta-feira, dia 19, a Transpetro também realiza um mutirão de limpeza na praia da Monsuaba. A ação também faz parte do Dia Mundial da Limpeza. A mobilização começa às 9 da manhã. Um homem que estava foragido da justiça por suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso na última terça-feira na Japuíba. Segundo a Polícia Civil, o homem era procurado desde junho deste ano, quando teve prisão preventiva decretada. O criminoso foi localizado jogando futebol em uma quadra esportiva. O suspeito foi encaminhado à delegacia da cidade no centro. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro lançou neste mês de setembro um aplicativo para que a população possa pedir socorro de maneira mais ágil. O app 193RJ já está disponível para download gratuito e uso imediato. O aplicativo foi desenvolvido por integrantes do próprio Corpo de Bombeiros. O uso é fácil e intuitivo. O primeiro passo é muito simples. Baixe o aplicativo e faça o login usando a sua conta GovBR. Essa integração garante segurança e a identificação rápida no momento da emergência. Com o cadastro já feito, você já pode acionar o Corpo de Bombeiros diretamente pelo aplicativo. Na tela principal, escolha a ocorrência que você necessita de atendimento. Por exemplo, em caso de acidente de trânsito, selecione a opção correspondente. Depois, detalhe o tipo de situação. Nesse caso, é uma queda de motocicleta. Informe também se há vítimas e quantas pessoas precisam de ajuda. Nessa tela, você revisa os dados da emergência e confirma que é uma ocorrência real. Lembre-se que falsos alertas podem resultar em penalidades legais. O aplicativo localiza você automaticamente pelo GPS, mas se você preferir, você pode ajustar manualmente no mapa o local exato da sua ocorrência. Confirma as informações e pronto! A solicitação será enviada em tempo real para a central do Corpo de Bombeiros. Você pode acompanhar o status do atendimento direto na tela, com mais agilidade, precisão e segurança. E muito importante, uma vez aberta alguma ocorrência, o usuário não pode acionar outra pelo mesmo canal até que a mesma tenha sido concluída. E lembre-se, o acionamento através da central do telefone 193 continua funcionando normalmente. Aplicativo 93 do Corpo de Bombeiros do Rio. Uma tecnologia que salva vidas. Baixe agora. O Jornal da TV Câmara fica por aqui e volta na terça-feira, às 7 da noite. O Jornal da Câmara está no ar pelo canal digital 514 ou 21.5 da NET e no YouTube, no endereço que você confere aqui na tela. Até breve!